Enquanto a polícia militar que aqui está, dê um jeitinho naquelas duas garotas que estão beijando no meio de um culto. Irmãos, imagina você chegar um dia na tua igreja de noite para poder louvar o Senhor, para adorar o nome de Deus, e você se depara com essa situação. Dá uma olhada. Não bastando isso que vocês acabaram de ver, imagina também que você vai num dia, em um culto, em um lugar aleatório, seja numa igreja ou em algum lugar aberto, em algum lugar público, mas você está indo para um culto, você está indo para adorar a Deus, está indo para poder ouvir a palavra e cantar louvores, adorar o Senhor. E você se depara também com essa situação. Olha só. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu quero convidar a igreja que aqui está reunida a pegar nas mãos uns dos outros. Enquanto a polícia militar que aqui está, dê um jeitinho naquelas duas garotas que estão beijando no meio de um culto. Aquelas duas meninas têm que sair daqui algemadas. A guarda civil, por favor. Não adianta fugir, a guarda civil está indo até aí, tá bom? Segura! Isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui é a casa de Deus essa noite. Segura! Bom, isso pode parecer absurdo para mim, absurdo para você. Mas tem muitas pessoas que estão começando a ver uma certa normalidade nisso. Deixa eu compartilhar com você uma palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Aí eu te pergunto, essas atitudes que eu acabei de mostrar para você agora têm a ver com sabedoria? Não. Tem a ver com temor ao Senhor? Também não. Mas, meus irmãos, eu tenho falado com vocês insistentemente e incansavelmente sobre a perseguição que a igreja vem sofrendo ao longo dos últimos anos. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre o pastor André Valadão sendo perseguido. Agora o pastor Marcos Feliciano, que também é um parlamentar, sendo perseguido. E você pode pegar vários exemplos. Pastor Silas Malafaia. E se a gente for falar em um montão de nome aqui, nós vamos ficar horas e horas falando. Mas são pessoas que são lideranças do meio cristão, são lideranças do meio evangélico, que estão sofrendo perseguição por estar simplesmente pregando a palavra de Deus. Eu tenho vídeos aqui no canal falando também sobre a perseguição da igreja que acontece lá na China. E aos poucos ela vai chegar aqui no nosso país, aqui no Brasil. Quer eu queira, quer você não queira. Uma hora isso vai chegar aqui. A perseguição ela está aumentando. A perseguição à igreja ela vai se intensificar. E a gente tem que estar preparado para isso. Eu quero compartilhar com você uma palavra agora, nesse momento. Acompanhe comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 5. Olha o que a palavra de Deus diz para cada um de nós no dia de hoje. Veja bem, acompanhe. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém,
Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E esse tempo chegou, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não está sendo mais suportada. E tem muitos de nós mesmos, cristãos, crentes em Cristo Jesus, que estamos fazendo justamente o que o mundo quer que a gente faça. É se revoltar, é se rebelar, é começar a brigar, é começar a atacar, começar a agredir. Eu quero te lembrar de um homem chamado Barrabás. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Barrabás. É aquele homem que quando lá Pilatos falou, lava as minhas mãos, e perguntou ao povo lá o que eles queriam. Eles queriam que Jesus fosse crucificado e que Barrabás fosse solto. Barrabás, para quem não sabe... Opa, desculpa aí pelo som do celular, tá? Barrabás, para quem não sabe, era um homem que era tido como agitador naquela época de Cristo. Mas como que Barrabás chegou até aquele ponto? Não foi de um dia para o outro, não foi de um dia para a noite. Barrabás, ele foi um homem que cresceu vendo o povo romano sempre estar por cima do povo judeu. Ele viu a família dele ser massacrada, os pais, os irmãos. Ele viu muita gente que faz parte do povo dele sofrer na mão do povo romano. Então ele cresceu com essa raiva no coração. Ele cresceu com essa mágoa no coração. E quando a palavra diz lá, no Evangelho de João, capítulo 1, vou dizer os versículos aqui, versículo 11 em diante, vai dizer: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Barrabás, assim como o povo judeu, eles não aguardavam a vinda do Messias como Jesus veio. Eles queriam que chegasse um homem que brigasse, um homem que lutasse, um homem que liderasse uma revolução contra o Império Romano, um homem que pegasse a mão na espada, pegasse o escudo e fosse para a guerra, fosse para a batalha. Mas Jesus veio e fez justamente o contrário. Jesus veio para ensinar o amor ao próximo. Jesus veio ensinar o perdão. E assim como muitos judeus que não aceitaram esse Jesus, que não aceitaram esse Cristo, Barrabás foi um deles. E ele levou a vida dele com base no ódio, com base no toma lá da cá. E Jesus veio ensinar o contrário. Então, com essa palavra e com essa lembrança, bem breve aí de Barrabás, na época de Jesus, eu quero trazer a tua memória nesse momento que nós não temos que ter raiva dessas pessoas. Essas pessoas que afrontam o Evangelho, essas pessoas que falam mal da palavra de Deus, essas pessoas que falam mal da igreja, que falam mal de mim, que falam mal de você, que tentam deturpar o que a palavra diz, o que a palavra ensina. Jesus nos ensina a amar essas pessoas. Jesus nos ensina a pregar para essas pessoas, a tentar fazer com que essas pessoas enxerguem o amor de Deus. E eu quero compartilhar com você mais uma palavra nesse momento também. Acompanhe aí. Provérbios, capítulo 10, do versículo 27 ao 30, que diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Irmãos, nosso papel claramente não é torcer para isso. A gente sabe que isso vai acontecer com o ímpio, a gente sabe que isso vai acontecer com o perverso, e o que tem de bom esperando pelo justo. E o que tem de bom esperando por você, que é um justo do Senhor, que é uma justa do Senhor. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus para essas pessoas, para que eles possam se arrepender enquanto há tempo, enquanto eles ainda podem,
enquanto eles ainda têm a chance de se arrepender e ir morar no céu, e é aquele lugar que eu vou e que você vai, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você aqui rapidamente uma história. Certa vez eu trabalhava numa empresa, eu tinha um amigo que ele estava de saída da empresa, ele estava sendo desligado da empresa, e ele percebeu claramente que os patrões estavam roubando uma parte daquilo que era devido a ele, aquilo que ele tinha que receber. Vamos supor, se ele tivesse que receber uns 10 mil reais aí, como multa aí de alguma coisa, ele ia receber somente uns 7 ou uns 6.500 reais. E ele sabia que estava sendo roubado. Ele sabia que estava sendo lesado naquelas contas. Mas aí ele me contou uma coisa que naquele dia eu pensei assim, mas não é que ele tem razão? Que mesmo com todo o mal que esses patrões estavam fazendo a ele, com essa coisa errada que estavam fazendo a ele como servo de Deus, ele tentou argumentar, ele tentou pelas vias legais ali, conversar, não deu em nada. E se essas pessoas estivessem fazendo isso com ele, e com mais outras pessoas fazendo... Gente, isso é roubo, gente. Isso é errado. Isso é roubo. Isso é muito errado. Mas ele me fez uma lembrança ali e fez uma comparação muito interessante. Ele me falou a seguinte coisa: Wellington, olha só. E essas pessoas que estão fazendo isso comigo, estão fazendo com várias outras pessoas, continuarem fazendo por longos e longos anos, mas no dia que eles forem se encontrar com a morte, quando o dia deles chegar, se eles tiverem tempo de se arrepender ali nos seus últimos segundos de vida, nos seus últimos momentos de vida, e se eles se arrependerem de verdade, se eles se arrependerem de coração, de fato, eles vão para o mesmo lugar que eu vou, que é morar no céu com Cristo Jesus. E aos nossos olhos isso não parece justo. Como que uma pessoa que leva uma vida de maldade, leva uma vida de erro, ali no seu último momento, ela se arrepende e vai para o mesmo lugar que eu vou, para o mesmo lugar que você vai. O Senhor, Ele não vê com os meus olhos, Ele não vê com os teus olhos. O Senhor está atento ao quê? Ao meu coração e ao teu coração. E assim, o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. E Ele conhece o coração de cada um, para aquele momento que a pessoa se arrepende de verdade ou se é só um simples remorso. Então o nosso papel é pregar a palavra de Deus. Seja para essas pessoas que estão afrontando, para essas pessoas que estão brigando contra a palavra de Deus, o nosso papel é pregar a palavra. O nosso papel é pregar a mensagem de Deus a toda criatura. Que a gente possa aprender com o vídeo de hoje que o ódio não vai nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, Jesus nos ensinou que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal que fazem a nós com o bem. Então pregue o bem, faça o bem, faça com que o nome de Deus seja refletido através da tua vida. Faça com que o amor de Cristo seja transbordado através da sua vida, através do seu viver, para cada um que te conhece, para cada um que venha a te conhecer. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que o Senhor possa renovar as tuas forças nele, dia após dia. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, meus irmãos, mas só se ele for importante para você. Só se ele te ajudou de alguma forma a você renovar as suas forças, a você se fortalecer como um cristão em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Vamos compartilhar o amor de Cristo. Vamos compartilhar o amor de Deus. Não compartilhe o ódio. Compartilhe o amor de Deus. Sejam todos abençoados. Não se esqueça do principal, de que você é mais forte do que você pensa. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.